Olá, hipodependente! Tudo tranquilo? Começando mais um relinchar de notícias. É conhecimento puro na veia. Vamos lá? A primeira notícia do TheHorse.com de 23 de outubro de 2017, pela senhora Claire Tunis, PhD. A moça não é fraca não. O título é Milho em alimentação de cavalo, bom ou ruim? O milho foi servido a cavalos por décadas, em várias formas, muitas vezes moídos ou em flocos de vapor. Tradicionalmente, tem sido um ingrediente alimentício popular devido à sua disponibilidade fácil, baixo custo e alto teor calórico. É bem fácil encontrar o milho e geralmente é um preço bem acessível. O milho é um ingrediente de alimentação de cavalo menos comum por uma série de razões, sendo que uma grande quantidade de milho é desviada da alimentação do gado em favor do uso para a produção de etanol. No país, provavelmente Estados Unidos, aí fora. Os alimentos para o cavalo hoje geralmente possuem menor conteúdo de amido do que os seus predecessores. Isso ocorre porque a pesquisa lançou luz sobre as implicações negativas de alimentar cavalos com muito amido, especialmente aqueles usados em disciplinas onde dietas de amido alto não são necessárias. As dietas com alto teor de amido resultam em um aumento nos níveis de glicose no sangue e posteriormente na insulina. Isso pode ter consequências negativas para a saúde de cavalos com resistência à insulina e outras condições que requerem uma dieta baixa em carboidratos não estruturais, como a miopatia de armazenamento de polissacarídeos. Polissacarídeos ou glicanos são carboidratos que, por hidrólise, originam uma grande quantidade de monossacarídeos. São polímeros naturais, por exemplo, a celulose é um polímero da glicose. Só parando um pouco aqui a notícia para falar um pouquinho sobre essa miopatia de armazenamento de polissacarídeos. Geralmente essa miopatia faz o cavalo evitar o exercício, eles ficam relutantes para se mover completamente. O animal vai ter dores musculares em seu glúteo, perna, regiões bíceps ou traseiras, o que resulta em espasmos descontrolados ou ataques. Esses ataques ocorrem geralmente logo após a rotina de trabalho do cavalo, mas pode ocorrer de forma aleatória. Alguns outros sintomas incluem marcha estranha, problemas para manter seu equilíbrio, rigidez nas pernas, flexão anormal em uma ou ambas as pernas para trás, perda de peso severa, perda de massa muscular, magreza na área da coxa, elevado nível de certas enzimas, como creatinoquinase, lactato desidrogenase e aspartotransaminase. Dizem ser uma doença genética sem tratamento eficaz. O que pode ser feito é a retirada de carboidratos da dieta, melaço, grão, concentrado, beterraba. Então, geralmente o animal, pelo que diz aqui, fica nervoso depois do exercício ou durante o exercício, começa a ter contrações musculares, espasmos, e fica relutante ao exercício também. E tem perda muscular, geralmente na região traseira, aquela traseira murcha, vamos dizer assim, de alguns cavalos. Alguns dizem para caminhar passo a passo por 30 minutos antes do exercício. Evitar exercício em excesso, mas também não deixar o animal muito parado. Alguns animais são aconselhados ficar mais no pasto. Também suplementar com vitamina E e selênio. Também um dos sintomas aqui é as pernas para trás. Então, animais que ficam muito esticados assim, com as pernas lá atrás.
Vitamina E e selênio é importante. É isso. Muito, muito bacana isso daqui. Mais pra frente, quando possível, der um tempinho que a vida é corrida, fazer um vídeo sobre essa miopatia é bem interessante, acredito que bem frequente. Já notei muitos animais com esses sintomas. Muitos animais até de primeira categoria, sim, que são bem nervosos e apresentam esses sintomas. E também muita gente comentando para fazer vídeos sobre doping. Também é bem interessante. Assim que tiver um tempinho, já faço esses vídeos. Continuando com a matéria. Também é possível que a alimentação de dietas com alto teor de amido possa aumentar os riscos de alguns cavalos de desenvolver resistência à insulina e síndrome metabólica equina mais tarde na vida. Outra preocupação com a alimentação de uma dieta com alto teor de amido é que, se o amido não for digerido e absorvido antes de deixar o intestino delgado, a digestão pré-secal do estômago vai para o duodeno, jejum, ilho e daí vai para o seco. Então, deve ser ali no duodeno, ilho, etc. Ele entrará no intestino posterior, onde poderia interromper a fermentação microbiana. Isso tem implicações negativas para a utilização da forragem e pode aumentar o risco de um cavalo de desenvolver cólicas, acidose e potencialmente laminite. Então, o excesso de milho pode trazer vários problemas metabólicos, também laminite e também a cólica. Essas preocupações se aplicam a todas as fontes de amido tradicionalmente fornecidas ao cavalo. No entanto, como o milho contém mais amido, cerca de 65%, a aveia 40%, a cevada 55%, o trigo 60%. Não é visto nas listas de ingredientes alimentares para cavalos tão comumente quanto antigamente. Então, um milho atualmente não é visto antigamente em grande excesso nos concentrados, segundo o autor aqui. A estrutura química do milho também é mais complexa do que a encontrada em outros grãos e é parte de um complexo com proteína que dificulta a digestão pré-secamente. Como resultado, apenas cerca de 30% do amido de milho é digerido no intestino delgado, quando o milho inteiro ou triturado é fornecido. A moagem antes da alimentação pode aumentar esse valor para 60% a 80%. Então, o milho moído acaba sendo melhor, ele é mais absorvido. No entanto, esta é ainda menor do que 97% a 99% de amido da aveia moída, sendo digerida pré-secalmente. Então, a aveia moída é bem melhor do que o milho moído. E, como o autor disse antes, acredito que hoje, geralmente, na ração tem bem menos quantidade de milho do que antigamente. A descamação e a extrusão do vapor podem aumentar a digestibilidade do milho. O aquecimento envolvido com esses métodos de processamento destrói a macroestrutura do grão, bem como a estrutura do grânulo de amido. Além do processamento de alimentos, o tamanho das refeições também afeta o tempo de retenção, com as refeições maiores sendo esvaziadas do estômago e partículas que se desloquem pelo intestino delgado mais rapidamente do que refeições menores. Assim, os ingredientes com alto teor de amido devem ser alimentados em inúmeras pequenas refeições ao longo do dia, e não como grandes refeições raras. Então, não só o milho, mas outros concentrados, etc., você não dá de uma vez para o cavalo. A maioria dos tratadores, treinadores, etc., que lidam com cavalos sabem disso. Eles colocam ração de manhã e de tarde, em períodos separados. Não servir muito de uma vez, também evitando a cólica, principalmente. Muitas vezes, pessoas leigos ou desavisados, ou, como eu vou dizer, pessoas que acabam fazendo errado, irresponsáveis. O que acontece? Quero sair de fim de semana, vou tratar tudo de manhãzinha e vou embora. Então, toda a alimentação do dia a pessoa coloca tudo de manhã. Logicamente, é muito provável dar uma cólica no cavalo. Quem tem cavalo sabe,
tem que estar ali com o animal o dia inteiro. Passa a vida ali do lado do cavalo sempre. Uma outra vez dá uma escapadinha, vai viajar, passear tal, mas está lidando com o cavalo, estar o dia inteiro lidando ali com o animal. Sempre de olho, com seus horários de alimentação, etc. Segunda notícia. Muito interessante essa do milho. Bacana mesmo. Achei mais legal. Às vezes, dependendo do preço, vale mais comprar aveia do que milho, etc. Segunda notícia de Essência da LD, 18 de outubro de 2017, da Universidade de Nottingham. Injetar DNA em tendões em ligamentos de cavalos machucados pode curar a claudicação. Legal. Descobriram novas pesquisas envolvendo cientistas da Universidade Federal de Kazan, da Academia Estadual de Moscou e da Universidade de Nottingham. A tecnologia da terapia genética foi usada em cavalos que haviam ficado mancos por lesão. E dentro de 2 a 3 semanas, os cavalos puderam caminhar e trotar. Dentro de apenas 2 meses, eles voltaram para a saúde total, galopando e competindo. Nossa, dependendo da lesão aqui, não comenta o tipo de lesão, mas bacana. O estudo tem grandes implicações, não apenas para o mundo veterinário, mas para o futuro na medicina humana. Lesões como essas são comuns tanto nas pessoas como nos animais. Não apenas na claudicação, mas em outras doenças e doenças das pernas e braços, costas e quadris. A doutora Catherine Rutland, professora assistente de Anatomia e Genética do Desenvolvimento, liderou o trabalho em Nottingham. Ela disse: este estudo pioneiro avança não apenas na medicina dos equídeos, mas tem implicações reais sobre outras espécies e seres humanos tratados por claudicação e outros distúrbios no futuro. Os cavalos retornaram à saúde completa após as lesões e não tiveram efeitos colaterais adversos. Esta é uma inovação médica muito emocionante. O estudo internacional inovador, publicado na revista acadêmica Frontiers in Veterinary Science, demonstrou terapia gênica utilizando uma combinação do gene do fator de crescimento endotelial vascular, VEGF164, para aumentar o crescimento de vasos sanguíneos e proteína morfogenética óssea 2, que é a BMP2, é o nomezinho dela, que desempenha um papel importante no desenvolvimento do osso e da cartilagem. Ambos os genes foram derivados de cavalos, resultando na biossíntese de proteínas de cavalos naturais nos animais tratados. Eles foram clonados em um único DNA de plasmídio, que são moléculas circulares duplas de DNA capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico, que é biologicamente seguro e improvável que provoque uma reação imune do corpo. Muito bacana, eles foram lá no DNA, uma coisa que deve ser bem complicadinha. As terapias médicas atuais têm uma taxa de recaída de 60% e até mesmo os melhores tratamentos de medicina regenerativa têm uma taxa de recidiva de 20% e demoram de 5 a 6 meses para o trabalho. A nova terapia, que é essa daqui, é, portanto, muito promissora, pois oferece um tempo de cura muito mais rápido e pode reduzir significativamente as taxas de recaída. É bacana. Imagina quantos animais aí que estão aposentados por problema no tendão ou ligamento. Se essa terapia realmente, após estudos, etc., tiver esse grande efeito, nossa, pode retornar grandes campeões aí de volta ao esporte. Seria muito interessante para o ser humano também, Bem bacana. A medicina está evoluindo cada vez mais. Os resultados também mostraram que o tecido dentro dos membros dos cavalos também se recuperaram completamente e 12 meses após o tratamento revolucionário, os cavalos estavam completamente aptos, ativos e sem dor. Muitos medicamentos e tratamentos têm efeitos adversos, mas não foram observados efeitos colaterais ou reações ruins nos cavalos tratados. É muito bacana, sem efeito adverso, bacana, muito bom.
Tem medicação que tem que tomar cuidado, pode dar um problema no cavalo, etc. Essa daí, aparentemente, segundo o autor, não. O professor Albert Rizvanov, que liderou o estudo e se situa na Universidade Federal de Kazan, disse: o objetivo principal deste estudo foi o avanço da medicina, o alívio da dor e a restauração da função. Mostramos que isso é possível e dentro de um período de tempo muito menor do que tratamentos disponíveis no momento. Além disso, podemos usar esse tipo de terapia em outras lesões, em muitas outras situações que vão desde problemas de fertilidade até lesões na medula espinhal. Nossa, que bacana, pessoas que têm problema na medula, é um lugar delicado de mexer, né? Pode até deixar a pessoa tetraplégica, né? Infelizmente. Seria muito bacana. Um problema de fertilidade também. Imagina uma égua, tem problema de fertilidade e faz esse tratamento e tem muitas éguas aí de primeira categoria, etc. E acaba não conseguindo, tendo dificuldade em tirar cria. E esse tratamento pode até ajudar nesse ponto. Segundo Rizvanov, nosso próximo passo é garantir mais recursos para um teste ainda maior para ajudar mais animais a melhorar e tratar outros transtornos, na esperança de que um dia possamos usar rotineiramente esse tratamento em todo o mundo. A medicina está evoluindo mesmo. Dizem alguns teóricos aí que futuramente teremos a imortalidade, a doença vai ser uma coisa do passado, haverão vários tratamentos. Parece que estamos chegando lá. Terceira notícia, de Horse Talk da Nova Zelândia, de 21 de outubro de 2017. A mistura baseada em carboidratos reduziu as úlceras gástricas em cavalos ativos. Uma alternativa natural às terapias atuais para o tratamento de úlceras gástricas em cavalos está um passo à frente. Depois que um cientista mostrou que dar aos cavalos uma mistura de polissacarídeos por um mês pode reduzir o problema. Legal. As úlceras gástricas são comuns nos cavalos, com a sua prevalência dependendo da raça, do uso dos animais e do seu nível de treinamento. Geralmente, animal de esporte é mais fácil de ter uma gastrite. O animal fica mais estressado, aquela coisa, exigência. O animal vai ficando mais estressado e acaba desenvolvendo uma úlcera. Os veterinários frequentemente prescrevem um medicamento conhecido como um inibidor da bomba de prótons para tratar a doença. Geralmente, o inibidor da bomba de prótons é o omeprazol. Tem a ranitidina e a cimetidina também, mas não inibem a bomba. É bacana. Em vez de usar o omeprazol, acaba usando esse medicamento aí que ele fez. Agora, um pesquisador do McGee Medical Center, parte do Hagyard Equine Medical Institute, mostrou que o tratamento com uma mistura de polissacarídeos reduz a ulceração gástrica em cavalos ativos. Cavalos ativos, acho que ele quer dizer bicho um pouco mais estressado, mais ansioso, animais de esporte, né? Não estressado da maldade, mas animal de esporte geralmente é mais para frente, como alguns amigos dizem, aquele animal mais ansioso, tem esse comportamento ativo. Os polissacarídeos são hidratos de carbono que compreendem cadeias longas de unidades de monossacarídeos mais simples. O Dr. Nathan Slovis, em um estudo revisado por pares publicado no Journal of Equine Veterinary Science, descreveu como 10 cavalos foram submetidos à gastroscopia, utilizado o endoscópio, coloca ali na narina do cavalo, passa até chegar ali no estômago, para visualizar o estômago do cavalo, para o diagnóstico e confirmação de úlceras existentes. Então, esses 10 cavalos tinham úlcera. Não sei o tamanho, etc. Mas, enfim. Para o estudo, cada cavalo recebeu uma dose diária de 1 a 2 onças. Geralmente, nesses outros países, eles não utilizam gramas, quilos, utilizam essa medida onças.
Uma onça é 28,3495 gramas. Então, 2 onças é de 28 gramas até 56 e pouco, quase 60 gramas. De uma mistura de polissacarídeos compreendendo uma mistura de hialuronano de alto peso molecular e esquizofilano, que é um beta-glucano. Esquizofilano é um nome esquisito. Verificou-se que a formulação administrada por 30 dias resultou em cicatrização ulcerativa. Cicatrizou a úlcera, bacana, durante um mês. Dos cavalos tratados com a terapia combinada, 90% apresentaram resolução completa e ou melhora nas úlceras, aumento do apetite, aumento de peso e mudanças comportamentais positivas. Com úlcera ele vai ter menos apetite, então realmente melhorou a úlcera. E mudanças comportamentais positivas, com a úlcera o animal vai ficar um pouco mais estressado, arredio. Imagina você com o estômago queimando, você vai ficar nervoso para trabalhar, para conversar, para tudo, né? Úlceras podem ser encontradas em 80 a 100% de cavalos, explica Sloves. Nosso objetivo nesta pesquisa foi determinar se um tratamento natural ajudaria no processo de cicatrização. Dos dados recolhidos, conseguimos determinar que os cavalos podem ser tratados com sucesso com uma mistura de polissacarídeos, naturalmente segura e efetiva de hialuronano e esquizofilano. O hialuronano é o que é conhecido como glicosaminoglicano e é comum em todo o corpo. Tem múltiplos papéis no trato gastrointestinal, sendo vital no intestino para a troca de fluidos e para o sangue. Ele também desempenha um papel na resposta imunointestinal inata e ajuda a proteger o revestimento intestinal. O esquizofilano é um polissacarídeo neutro encontrado na parede celular de um fungo comum, o esquizofilano. Os beta-glucanos, incluindo o esquizofilano, são moduladores de defesa biológica cientificamente comprovados que têm a capacidade de estimular nutricionalmente a resposta imune. Também se especula que os efeitos gastroprotetores do hialuronano podem ser atribuídos à sua atividade anti-inflamatória. Então ele especula que esse hialuronano ajuda como um anti-inflamatório na úlcera. Não tem certeza, mas ele imagina que ele faça esse efeito. Ele disse que a mistura de polissacarídeos forneceu uma alternativa segura e não farmacêutica ao uso de inibidores da bomba de prótons, a família de medicamentos que inclui o omeprazol. É bacana se é algo natural, é bem melhor para o fígado do cavalo, para o organismo, quanto menos medicação, lógico, dependendo do caso, mas é melhor, quanto mais puder aproximar o cavalo do natural, é mais saudável. A presença e a gravidade das úlceras mudam ao longo do tempo com ou sem intervenção. No entanto, este estudo é o único em que os participantes serão cavalos adultos ativos que permaneceram no treinamento diário e os níveis de estresse ou atividade não foram alterados. Então, quer dizer, ele fez esse trabalho em cavalos que estavam trabalhando normalmente, não alterou o exercício ou treinamento, nada. Só foi lá e deu essa medicaçãozinha dele. Não pediu para soltar no piquete, para descansar, para relaxar, para pôr uma musiquinha tranquila, para dar um tranquilizante. Nada disso. Deixou trabalhar normal, não interferiu em nada, só deu o medicamento dele. Segundo ele. A dose diária compreendeu 240 a 480 mg de hialuronano de alto peso molecular e 60 a 120 gramas de esquizofilano. Slove disse que as investigações adicionais foram garantidas para esclarecer mais as descobertas e determinar protocolos ótimos. Bacana, nossa, quanta melhora na medicina, muita evolução. Bom, e vou falar novamente sobre... Aqui, ó.
o Nacional de Éguas aqui nesta terra maravilhosa que é Piracaia. Venham conhecer, vai ser agora no dia 29 de outubro de 2017. A administração, a Sociedade Paulista de Trote, mais uma vez foi lá, quebrou seu cofrinho e investiu nos cavalos. Investiu na premiação dos cavalos, então só temos que agradecer. E além disso também temos no dia 28 o jantar e o sorteio das balizas. Inscrições com o Ebert, aproveitem, não deixem para a última hora para fazer a inscrição em cima da hora que provavelmente não vai ser aceito. Inscrições com o Ebert, telefone 019 9991 9555. É isso aí, mais de 10 mil prêmios dividido em todas as categorias. Muito bom. Obrigatório exame de anemia, mormo, GTA. Tem dúvida sobre isso? Já falei em vídeos antigos. É isso aí. Também tem a Copa Quiloate, como havia dito, os proprietários desse garanhão pegaram todos os filhos desse garanhão e fizeram uma Copa, um torneio, dando uma premiação para eles, valorizando quem comprou esses cavalos, etc., fomentando mais a raça, uma atitude positiva e bacana e inteligente. É isso aí, pessoal. Não percam, quem não conhece vai conhecer, vem assistir. O dia inteiro tendo corrida. Geralmente deve ser das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Mas é o dia inteiro. Tem corrida de cavalo, tem barraquinhas típicas. Traga a sua família, venha conhecer. Você vai gostar muito. Para quem não conhece, vai gostar. E para quem já conhece, vai adorar. Ótimos cavalos. É o desenvolvimento da raça do American Trotter, não é muito conhecido ou divulgado, mas já está sendo divulgado o máximo possível, eu aqui fazendo o melhor que eu posso. E não percam, vai ter o Nacional de Éguas, éguas nacionais aí, mostrando a criação nacional, muito bacana. Venham assistir, não percam essa. É isso, podependentes. Aqui vocês têm conhecimento na veia. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Se inscrevam, compartilhem, deixem o seu like. Convido aí todos os criadores, treinadores, proprietários aí para nossas entrevistas. O pessoal gosta muito. Fala, poxa, conheci um pouquinho mais da história, como é que foi, cada um tem sua história. Buscando sempre contar a história da pessoa e do cavalo, que é bem bacana, caminham lado a lado. É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.